Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, agradecemos a Ele por esta força, por essa oportunidade que nós temos de poder estar aqui, gravando mais um estudo, Vida Além da Vida. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Porém, não se esqueça de cadastrar aí, curte, divulga o nosso trabalho. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem separação. O nosso lema é unir a humanidade. Nós somos o pequeno beija-flor. Nós podemos não apagar o incêndio, mas nós fazemos a nossa parte. Nós somos um pequeno grão de areia no pé de uma montanha. É insignificante o seu tamanho, mas com a união desses grãos de areia que forma as grandes montanhas. É com a união do grão de areia que nós possamos ver a lua, as estrelas, o macro e o microcosmo. Sem ele, sem essa união, nós não poderíamos ver. Portanto, unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Se você concorda, curte, nos ajuda. Agora, se você está pela primeira vez, conheça os nossos outros estudos. Nós temos mais de 800 vídeos de estudo, de pesquisa, de testemunho, provando o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando Vida Além da Vida, mas nós também temos o estudo do Evangelho no lar. Inclusive, nosso estudo básico. Se você quiser conhecer a nossa doutrina, a nossa diretriz, nosso estudo básico, é só você entrar no Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, Estudo do Evangelho no Lar, capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas. Mundo regenerado. No mundo regenerado, capítulo 3, nós temos 7 passos para renascer para uma vida melhor. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 5, 6 e 7. Aí você vai ficar conhecendo o que é a nossa doutrina. Qual é o nosso itinerário? Qual é o nosso plano? A única maneira de nós unirmos é unir a família, porque nós somos uma só família. Família que ora unida permanece unida. Agora hoje nós vamos gravar o penúltimo capítulo, O Beiro da Vida Eterna. É o 4º livro da obra de André Luiz. Nós já gravamos completo o nosso lar, os mensageiros, o missionário da luz. Agora estamos gravando o penúltimo livro, O Beiro da Vida Eterna. Hoje nós vamos falar da desencarnação de Adelaide, a luz celeste, a nossa irmã do Rio de Janeiro, lá onde ela fundou um orfanato, junto um asilo. E ela trabalhou a vida inteira. Agora a nossa irmã está nos últimos dias, muito velhinha. E ela é das quintas, as 5 almas, 5 espíritos que André Luiz
Alexandre não, Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e Jerônimo, os 4 irmãos que vieram do nosso lar, estão hospedados na casa transitória que fica no umbral, está no umbral. Eles então estão trazendo um por um. Primeiro foi o nosso irmão Dima, né? Espírito. Então é muito interessante esse desencarno para você ver, irmão, que a religião, a veste, a aparência, não importa. O que importa é o coração. Importa aquilo que Jesus disse. Os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar, não é pela veste. Não adianta você estar vestido de batina, com bordado de fio de ouro, ou de paletó, gravata, né? Embora eu goste de paletó e gravata, né? Toda vez que eu estou trabalhando, eu estou de paletó e gravata. Mas não é essa aparência. A aparência não vale nada. A igreja, a religião, o tamanho da igreja, o seu... sempre me fala a memória, né? O seu ministério não vale nada. Porque para nós tanto faz aquele que está sentado na cadeira da presidente, como aquele que está na porta ou com a vassoura na mão. Perante Deus todos nós somos iguais. Não existe um melhor do que o outro. Só no homem que existe essa separação. Então Dima era um médium, trabalhador, mas ele se preocupava com o seu trabalho, não se procurou em levar a família junto com ele. Porque não precisa levar para casa espírita, mas dá exemplo. Por isso deu trabalho. Agora o nosso irmão, o Fábio, que não era um seguidor, era espírita, mas não era seguidor assim, ele pegou, fez o evangelho no lar, preparou a esposa, preparou os filhos, na hora do teu desencarno, que ele desencarnou cedo, ele casou com 36 anos. Não por quê? Porque Eurípides de Bassanufo também desencarnou com essa idade. Porque a idade não importa, depende o tanto de tempo que resta. Você venceu a sua missão na Terra, você volta para o nosso lar. Você volta para casa. Eu falo nosso lar, porque a colônia, porque não é só o nosso lar que existe. Existe mais de 50 colônias espiritual no Brasil. E qualquer uma dessas você pode participar. Ou no Brasil, ou você que está em outro país. Desculpa que eu estou um pouco engripado. Possivelmente eu vou tossir várias vezes. Então, em qualquer lugar que você estiver, meu irmão, sempre vai ter uma colônia espiritual. Para quando desencarnar, você vai lá para passar o choque da matéria. Quando você, então, termina aquele choque, aquela perturbação, então aí você vai para a sua colônia espiritual. Estudar, se preparar para uma nova encarnação. É assim que funciona. Sem medo, sem terrorismo, sem ameaça. O evangelho de amor é amor, nada existe fora deste amor. Depois nós vemos a nossa irmã evangélica protestante, a missionária, né? Mas ela, por pedido de oração de uma criança de 8 anos, ela não pôde, teve uma moratória de vida. Aí nós fomos para o nosso irmão Calvacante, né? Aquele católico seguidor, percebe mesmo? Percebe que aquilo que eu falei, religião não vale. Ele era um católico seguidor. Ele não sabia nada, porque a igreja não explica, ela complica. Mas só que tem uma coisa, todo tempo ele teve um amigo espiritual para ajudar ele. Então, para que os vampiros, os espíritos das trevas não viessem sugar suas energias. Então ele tinha proteção. Então você andar no bem, procurar fazer o bem, não importa quem, faça o bem, por menor que seja, é melhor do que não fazer nada. Então veja que ele, com toda a dificuldade, o problema que deu trabalho para desencarnar, mas ele estava sempre acompanhado. Quando ele desencarnou, o amigo espiritual juntou com a equipe e levou ele para... Agora estamos lá.
Então percebe, estamos na casa transitória. Agora nós vamos, agora a equipe se prepara para o desencarne da nossa irmã. Eu falei o nome dela agora, né? Já esqueci. É a nossa irmã que tem lá do Rio de Janeiro. Primeiramente, nós vamos contar a história da irmã Adelaide. A irmã Adelaide é do Nordeste. Ela viajou do Nordeste, sinceramente eu esqueci agora que estado que ela é do Nordeste. Ela veio para o Rio de Janeiro. A nossa irmã Adelaide era evangélica protestante. Então ela veio para o Rio de Janeiro, arrumou serviço em casa de família, né, para trabalhar. Geralmente os nossos irmãos do Nordeste, quando vêm trabalhar de casa de família, foi irmã, né, casa de família, algum emprego para ganhar, ter um lugar para ficar. Aí com o tempo começou então a manifestar a mediunidade. Aí é que é o problema, porque a igreja, ela não explica, ela complica. Eu mesma sofri por demais por causa da minha mediunidade de desdobramento. Se você perguntar para um psiquiatra, para um psicólogo, ele vai dizer que é para você que é... Bom, eu esqueci outra vez. O viagem astral, no livro dos Espíritos, é emanação do Espírito. No livro dos Espíritos. Então, quando o Espírito ele sai do corpo e vai para algum lugar, ou fica de lado esperando o corpo descansar. Então, isso para quem não conhece, a mediunidade é problema para quem não tem conhecimento. Então é um sofrimento. Aí você procura ajuda na igreja. A igreja fala que é o demônio. Aí manda você se consagrar. Aí você se consagra. Quanto mais a gente se consagra, mais a mediunidade aparece. Então é aquele caos, né, que os católicos costumam dizer assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então esse é o problema. Então eu só pude me libertar quando eu conheci a doutrina dos Espíritos. Então que eu comecei a praticar, a estudar. Então hoje eu uso essa doutrina. Aquilo que era um problema, eu uso para trabalhar agora. Agora já não é mais problema. É o que aconteceu com a nossa irmã. A nossa irmã tinha várias mediunidades de psicografia, psicofonia, vidência. Eu tenho um caso no nosso grupo de pessoas que foram internadas 2, 3 vezes, pessoas que tentaram suicídio por causa de desdobramento. Lembrei, o psiquiatra que chama paralisia do sono. É porque você acorda a certa hora da madrugada, você às vezes está grudado no teto, ou você está acima do seu corpo. Você pode estar de barriga para cima, mas você vê o seu corpo na cama. Porque o espírito ele vê todos os lados. Aí então você entra em desespero, porque você não entende, então você fica com medo. Quanto mais medo você tem, pior para você. Então nós ajudamos as pessoas a fazer isso. Há poucos dias ajudei uma jovem de 21 anos que já estava querendo suicidar por causa disso. Ela era evangélica protestante. A igreja dizia que era o demônio. E ela então ficava muito apavorada. Então, a mãe dela ligou para mim e eu peguei o telefone e disse, eu tenho que conversar com ela. Então, se você tem esse problema, você não tem a mediunidade, não tem explicação, comunica com a gente. Você não vai precisar vir. Nós não pregamos doutrina espírita para ninguém. Nós pregamos os evangelhos de Jesus. O evangelho de Jesus não tem doutrina. Nós só vamos ajudar você a se livrar. Não é só porque você não se livra dela, não. Porque essa mediunidade você pediu. Você pode não lembrar, mas você pediu. Agora você precisa aprender a trabalhar com ela. Aí a nossa irmã então conheceu Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que apareceu as enfermidades nela. E ela então procurou o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes então passou-lhe uma consulta, né, que ele era médico e passava consulta, né,
E ela recebeu a cura porque ele começou a explicar para ela qual era o problema dela. E ela então, encontrando com a doutrina dos espíritos, ela então nasceu a vontade dela porque ela gostava muito de criança. Ah, eu gostaria de ter um orfanato para cuidar de crianças pobres. Esse é o nosso sonho também, viu, minha irmã? O nosso grupo Caminho do Amor, o nosso sonho é esse. É ter um dia ter um orfanato, asilo para cuidar dos nossos irmãos. Aqueles irmãos que já não trabalham, agora eles dão trabalho. A criança que não tem pai, não tem mãe, se nós puder, nós arrumamos uma mãezinha para ela, um paizinho. Se não, nós cuida, faz uma família, nós vivemos uma família. E esse era o sonho dela, mas ela era pobre, ela trabalhava de empregada doméstica. Como é que ele ia fazer isso? Porque o difícil é o terreno, o difícil é o lugar. E a nossa irmã foi trabalhando. 3 anos depois, já trabalhando na casa espírita, né, fazendo psicografia, fazendo trabalho, um dia ela encontrou um senhor Lopes, parece que é Lopes o nome dele. E ele então apresentou para ela, disse: minha irmã, eu tenho um sonho. Ela disse: qual é seu sonho? Eu tenho um sonho de ter um local onde eu possa cuidar de crianças órfãs, de fazer um asilo. Aí ela falou assim: interessante, meu irmão, esse é o mesmo sonho meu. Por que não ajuntar nós dois? Vamos fazer isso? Uma pessoa, por exemplo, eu estou sozinho, que pensa assim. Mas se tivesse mais, era mais fácil. Porque, por exemplo, se eu tivesse um irmão que tivesse conhecimento da internet, que pudesse estar comigo de vez em quando, nós fazíamos mais trabalho na internet. Esse é o problema, meu. É de quem coloca na internet. Eu estou gravando sozinho, mas depois que eu gravar esse vídeo, eu tenho que procurar alguém para colocar no YouTube, alguém para colocar no Facebook, no Instagram, porque não dá para mim colocar. Já 2 pessoas se prontificam a me ajudar, aí chega na hora, parece que desanima, né? Mas um dia Deus vai preparar, porque com Jesus nós venceremos. Né? Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Esse capítulo me deu uma grande esperança, porque percebe, a irmã esperou vários anos. Aí esse nosso irmão falou: sabe, irmã, eu fiz uma conta no banco, eu já tenho uma quantia no banco, eu tenho uma lista de irmão que é associado, né, que arrumei um sócio, então todo mês ele deposita essa pequena quantia, mas vai depositando. Então eu estou juntando dinheiro, desculpa, eu estou juntando dinheiro para comprar o terreno. Esse é o nosso plano, minha irmã, é comprar um terreno, que nós precisamos de um local, de um lugar. Mesmo que não seja, mas que a pessoa doe para nós trabalhar, para nós ajuntar dinheiro. Porque se nós tivermos uma casa, um lugar onde é que nós possamos juntar, nós ajuntamos dinheiro para comprar o terreno. Aí nós juntamos. Primeiro nós temos que formar um grupo, uma sócio. Aí depois nós vamos fazer. Então, é isso daí. Aí o irmão pegou e falou: sabe uma coisa, minha irmã? Porque o irmão estava sentindo que estava meio adoentado, né? Com certeza, talvez ele deveria ter já alguma idade, né? Ele pegou e passou para nossa irmã: ó, aqui, ó, aqui está o dinheiro, aqui está a ficha. Vê que ele confiou na irmã. Aqui está a lista. Pode acreditar, meu irmão, passado algum mês o irmão desencarnou. Aí a irmã ficou sozinha, mas já ficou com a lista e com esse dinheiro no banco. Olha, com isso daí, ela fundou essa casa espírita, né? Esse orfanato, esse asilo, onde também moradores de rua pousavam lá, tomava sopa, comia, tomava banho. Você compreende? É isso que precisa fazer. Nós temos aqui, eu tenho aqui um grupo de empresários que nos deu um computador, deu um computador notebook para nós. Ele viu o nosso trabalho, então deu um computador notebook para nós, eles fazem esse trabalho. É um grupo de empresários que se ajunta, cada um dá um pouquinho, aí eles servem marmitex, lanche, agasalho no tempo de frio para as pessoas. E até constrói, né, pequenas continetas, aqueles cômodos, para dar para morador de rua, pessoa morar, dormir. Esse é o nosso sonho.
Mas agora, né? Agora voltamos lá para casa. Agora que nós ficamos sabendo quem é a nossa irmã Adelaide, voltamos, nós estamos vendo que todos são os três lá, né? Porque a irmã, os três. E a nossa irmã, junta com ele, disse, olha, essa noite, porque no outro dia era o dia da desencarne da nossa irmã. Essa noite vamos trazer, porque os irmãos estavam encontrando dificuldade na irmã Adelaide. Ela estava bem velhinha, já não tinha mais força, mas ela não conseguia sair do corpo, porque aquele negócio que acontecia com Dima, o que acontece com os espíritos, que os familiares ficam vibrando, o Chico Xavier, ele falava assim, que ele acordava de manhã, ele via como que uma rede de oração sobre ele. Até ele falava brincando assim, o dia que todo mundo tiver uma felicidade no Brasil, que todo mundo esquecer de mim, eu caio fora. E foi o que aconteceu, né? Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, todo mundo festejando, o Chico ó, partiu para a casa do pai. É assim que faz. Então nós temos que achar um jeito. Então vamos fazer o seguinte, à noite nós vamos trazer essas pessoas, são os trabalhadores da casa. Porque fazer, como essa irmã desencarnou, o que nós vamos fazer com esse movimento? Porque dirigir não é fácil mesmo. Todo mundo quer trabalhar, mas ninguém quer ter responsabilidade. Porque a responsabilidade é outra coisa, né? Tomar conta de uma entidade desse tamanho, um asilo, porque asilo, realmente, para essa família é como lixo, né? A família joga lá e esqueça, não volta mais. O orfanato já não tem pai, não tem mãe mesmo, né? Então quem tem que cuidar é o orfanato mesmo. Aí então à noite eles juntou as equipes vizinhas, né, as casas, porque, meu irmão, no mundo espiritual as casas são unidas. Precisou de ajuda, eles estão tudo juntos. Então trouxeram os trabalhadores. Aí a nossa irmã, agora a nossa irmã Adelaide, não é a mãe Adelaide não, agora é a nossa irmã a nossa irmã do nosso lar, da casa do Genóbia, nossa irmã da casa transitória. Então, estando todos reunidos, a nossa irmã chegou, fez uma oração. Então, André Luiz fala que, achei interessante, a maioria era mulheres, tinha pouco homem. Aí a nossa irmã fez uma oração, o André Luiz fala que ela chegou, aquela veneranda, quando levantou essa mão e saudou em nome do Cristo, então André Luiz disse que cintilava a luz das mãos dela. E essa luz então começou a se esparramar e a descer sobre cada uma daquelas pessoas. E ela então pedia encarecidamente, olha, vocês lembra do primeiro mandamento que a Igreja Católica não obedece, né? Que é, não terás outro Deus diante de mim, não farás mais de escultura, não adorar outro Deus senão o Deus verdadeiro. Ah, mas espírita, evangélico não adora imagem de escultura, mas o evangélico protestante, ele adora o pastor, a pastora. Tem pessoa que fala, o meu pastor, a minha pastora, é tudo que eu tenho, é a minha luz, ela que me dirige, eu não faço nada sem ela me orientar. Meu irmão, isso é idolatria. Lembra, o Senhor Jesus disse, eu sou o pastor, o único pastor. O outro é lobo vestido de ovelha. Tenha cuidado. Então, ela pegou no pé de todo mundo, olha, vocês têm que deixar a irmã já terminou a sua missão, agora é com vocês. Chico Xavier conta que Chico Xavier, na última vez que ele foi no grupo da prece, a hora que ele ia saindo, que ia terminar, que disse, irmão, até agora eu fiz o que pude para a doutrina dos Espíritos. Agora é com vocês, viu, meu irmão? Cada um de nós temos a responsabilidade. Não adianta nós querer empurrar nas costas do dirigente, porque você também é responsável. Então, quando ela fazia oração, então começava a cair
chuva de prata sobre eles. Então todo mundo começou a refletir a luz. Terminando a oração, eles se despediram e aí André Luiz e o nosso irmão Lourenço, Juvencio, nosso irmão Juvencio, eles foram. Aí a nossa irmã, não, a irmã que ia desencarnar, ela precisou ficar no corpo, as irmãs já chamou os trabalhadores, porque é ele que estava atrapalhando, estava segurando ela, estava enganada. E quando o André Luiz fala que quando aquela luz caía sobre ele, André Luiz via que aquelas fios cinzentos que estavam nele, que ligavam a nossa irmã lá, começou a se desprender. Então ficaram livres daquilo ali. E livrou a nossa irmã. A nossa irmã ficou lá no asilo porque tinha que tomar o remédio, o último dia, que é o último remédio, né? Chegava a hora, o médico ia lá, acordava ela, dava o remédio, examinava ela. Então aí onde eu examinou ela, quando voltou, aí de repente no outro dia, já de madrugada, eles voltaram. Quando chegou na hora, então André Luiz fala que viu uma coisa que nunca tinha visto, que ela também estava aprendendo, né? Igual nós. André Luiz fala que a nossa irmã pediu ao nosso irmão Juvencio, poderia permitir que eu mesmo se desligasse do corpo? O irmão disse, por que não? Porque pode vir, meu irmão. Pensa que nós temos que ter uma equipe para desligar a gente. Pelo menos o fio de prata, né? Esse precisa de ajuda. No mundo espiritual, no mundo mais avançado, no mundo superior, lá o espírito não precisa de ninguém. Ele tem um prazo. Chegou aquele prazo, ele deita, ele mesmo se desprende e sai do corpo. Porque ele sabe que vai sair daquele corpo, vai se preparar, vai reencarnar em outro corpo mais novo, para começar tudo de novo, para evoluir mais. Então André Luiz fica olhando aquilo que parecia ser tão dificultoso para os outros, ela sozinha fez. De repente a nossa irmã se desprendeu do corpo. Aí André, o nosso irmão Juvencio só veio e desligou o cordão de prata. Aí ficaram até o velório, até o último instante, né, quando sepultaram o resto mortais, e a irmã estava lúcida, normal, lúcida, porque a irmã era um espírito muito evoluído. Aí a nossa irmã Zenóbia, disse assim, olha, vocês desprendem essa nossa irmã porque ela tem uma jornada para o mundo maior. A nossa irmã dali da casa, ela ia para a colônia espiritual, mas da colônia espiritual ela ia para a zona mais alta, e um espírito muito evoluído, você compreende? São pessoas que conseguiram na Terra, deram um salto quântico, semelhante ao de apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, você se desprende da religião, né? Não estou falando para você sair da religião, mas não se idolatra pelo dirigente, pela sua igreja. Você que acha que só a sua igreja salva, que só nela tem a salvação, não faça isso não. No final dos tempos, no terceiro milênio, não vai existir mais igreja, não vai existir mais casas espíritas. Pensa que quando o João Evangelista fala que viu todas as igrejas com as portas fechadas, eu costumo dizer que todo o centro espírita também estava fechado. Porque hoje nós vivemos uma situação que hoje tem casas espíritas que pega. Fora da casa espírita não há salvação. Então o que vai ficar na igreja que Jesus fundou. E Pedro continuou, que é o Evangelho no lar. Jesus fundou a igreja lá na casa de Pedro. Não é em Roma não, é na Galileia, na casa de Pedro. E chamava Casa do Caminho. É o Evangelho no lar. Se você ainda não faz o Evangelho no lar, é bom começar, começa agora. Não tem quem, faça sozinho.
Aí de pouco a pouco as pessoas vão se achegando. Daqui a pouco você forma um grupo. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais igreja, não vai ter casa espírita mais. Agora o que aconteceu na pandemia, é difícil, não é? Como na pandemia deu certo, não deu? As casas fechou, mas continuava trabalhando em casa online, fazendo evangelho no lar. Isso é o que nós ensinamos, fazer o evangelho no lar. Se você não sabe fazer, é muito fácil. Liga para nós. Liga, vai no grupo que você frequenta, pede para o irmão ensinar você a fazer evangelho no lar. Nós mesmos, nós temos uma equipe. Nós temos uma equipe que chama a equipe de visita da nossa irmã Cordélia, né? Que nosso grupo nasceu na casa dela. Então nós colocamos o nome do grupo de visita Irmã Cordélia. Nós vamos, fazemos, cantamos, ensinamos a fazer evangelho no lar. Se houver pessoa enferma, pessoa de idosa que não pode ir para a casa de oração, é só passar endereço para nós que nós levamos a casa de oração até ele. Uma vez por semana a gente vai, uma vez por mês, depende. Entendeu? Uma vez por semana a gente faz, vai, canta hino, prega, dá risada. É a maneira de unir. Família unida permanece unida. Este é a nossa meta. Ajunta-se a nós. Precisamos de ajuda, precisamos de um lugar para unir, para formar um grupo, para criar trabalhadores. Inclusive estamos na campanha de cesta básica. Meu irmão, hoje nós estamos em dezembro, mês de Natal. Se você não ajuda ninguém a fazer na cesta básica, se você não... faça você mesmo. Ajunta aí na sua família, com os familiares, com os vizinhos, convida, olha, vamos formar uma cesta básica. Você não forma um grupo de família? Não forma no WhatsApp? Forma um grupo da cesta básica. Aí você forma uma cesta básica, é só você arrumar a cesta básica que o plano espiritual vai mostrar para você onde é que tem uma família que precisa de ajuda. Principalmente onde existe criança ou idoso passando necessidade. Faça isso, minha irmã, e você vai receber em luz. É o maior presente que você pode dar para o seu aniversariante, que é Jesus de Nazaré. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Convido a você a estar conosco. Faça um comentário, faça pergunta. Meu irmão, se você não concorda com ela, questiona. Nós vamos examinar o seu questionamento. Se você estiver certo, nós corrigimos. Nós precisamos de ajuda. Você percebe, eu estou só, eu sou cego, eu sou deficiente, tenho 81 anos. Eu preciso de ajuda, de irmão para me ajudar. Então, ora para nós despertar esses irmãos que dormem o sono da indolência. Às vezes você, minha irmã, você, meu irmão, tem uma grande missão para você fazer na terra, mas você está esperando Jesus te chamar. Está te chamando. Venha. Nós temos lugar para você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.